Bom, senhores, pensando numa atividade aí para acionamentos, dentro do que a gente já conversou, uma situação, nós já falamos, né? A turma passada até ficava falando o projeto da casinha. Na verdade, isso aqui seria um projeto mais real. A casinha, basicamente, é que eu desenhei uma casinha lá no quadro, e eles ficaram com isso. E nessa casinha onde vai ter o diagrama de... Diagrama não, mas a parte de comando. E nós já conversamos que existe uma parte de força. E daí, basicamente, para interligar essas duas áreas, vai existir... Eu vou pensar aqui num eletroduto. Bom, nesse eletroduto são feitas as ligações, né, entre o diagrama de comando e o diagrama de força. Lá na força, nós já vimos que existe lá as três fases de um sistema trifásico. Estamos falando de motores trifásicos, né? O convencional é haver um fusível. Poderia ser um disjuntor motor, mas aqui eu vou manter o tradicional, fusível, o contator. Lembrando que o contator tem os contatos de força, né? Depois o relé térmico. E seguindo a linha daquele projeto de um motor de 60 amperes, a bitola desses condutores aqui vão ser de 10 milímetros. Já no diagrama de comando, não necessariamente eu preciso desses 10 milímetros, né? A ideia, vocês viram, a corrente consumida pela bobina do contator aqui, eu vou chamar ele de pura e simplesmente K, igual a nomenclatura, né? Fusível, função térmica. E daí nós precisamos interligar, fazer... que nesse caso aqui, né, imaginando que existe a rede elétrica lá próximo ao motor, e eu vou colocar o comando lá na casinha da Dona Maria, ou sei lá o que é, né? Mas enfim, para fazer esse diagrama de comando, obrigatoriamente a gente vai precisar de uma fase. Então, a ideia desse projeto é que, por exemplo, aqui vão existir 100 metros de distância entre aonde vai estar as botoeiras de liga e desliga do motor, com sinalização e tal, e separando, né, o comando do motor propriamente dito. Então, nessa ideia aqui, eu estou imaginando que a rede elétrica está próxima lá do motor, e eu vou ter que derivar uma fase lá para o comando. Lembrando que lá no comando, bom, na verdade nem precisaria trazer essa fase aqui, né? E até, se bem que vamos considerar que tem a fase aqui, porque eu vou colocar um disjuntor para energizar o diagrama de comando. Na saída desse disjuntor, nós já vimos que existe no diagrama de comando um contato normalmente fechado relacionado à função térmica, ao relé térmico que fica lá próximo do motor. Porém, esse contato auxiliar ele está lá no relé térmico. Então, uma vez que chegou aqui na parte de comando, essa ligação aqui vai gastar um fio, vou colocar de outra cor, que vai... Até a ideia do projeto seria outro, né? Vocês vão entender. Eu vou ter lá fio 1, 2, 3, 4, etc. Não sei a priori agora quantos fios serão necessários, né? Mas voltando aqui, como esse contato auxiliar está lá no próximo do motor, lá no relé térmico, e eu preciso ele no comando, e a energia chegou no diagrama de comando aqui via esse disjuntor, né, que a Dona Maria precisa energizar o negócio aqui. Então, por exemplo, esse primeiro fio que trouxe energia elétrica lá para a casinha vai ser o 1. Esse fio que vai ligar o disjuntor
ao contato auxiliar normalmente fechado do relé térmico, vai ser o fio 2. Isso foi lá no relé térmico e retornou. Retornou porque aqui nós já vimos que tem uma botoeira desliga. Então, nesse meu projeto aqui, por exemplo, foi lá no relé térmico, pegou a entrada do contato auxiliar, pegou a saída e retorna aqui para o diagrama de comando. Então, esse fio aqui também vai passar no duto, né? Ele vai ser o contato 3. O fio 3. Basicamente, a gente está fazendo um mapeamento para quando for ligar esses fios, né? Obviamente, eles devem ser numerados ou colocados em sequência. No laboratório, vocês vão entender isso em termos de sequência, né? Mapeando no diagrama, uma vez tendo a identificação dos fios, fica relativamente fácil ligar o diagrama. Mas continuando aqui, na sequência da botoeira desliga, lembrando que nós estamos fazendo um acionamento direto, né? Vai haver uma botoeira liga. Esse fio aqui, basicamente essas duas botoeiras, elas estão no mesmo local físico. Então esse fio aqui não existe a necessidade de passar no duto. Então não há necessidade de fazer esse mapeamento. Porém, a partir do momento que eu estou aqui na botoeira liga, nós precisamos ligar o contator lá no A1 do contator. Como o contator está lá na força, esse fio aqui, nós já estávamos no fio 4, né? Isso aqui vai ser o fio... já estávamos no fio 3, isso aqui vai ser o fio 4. No retorno, basicamente no diagrama de comando, né? Isso aqui retorna para outra fase. Então, naturalmente, isso aqui poderia ou não. Na verdade, não. Isso aqui não precisa fazer esse mapeamento, porque... a priori, né, nesse momento, nós não vamos... aliás, eu já estou lá no A1 do contator, o A2 basta ligar numa outra fase que está lá no diagrama de força. Bom, continuando, vou fazer aqui de baixo para cima, né? Paralelo à botoeira liga, nós vimos que tem um contato normalmente aberto de cá, né, do mesmo contator lá do diagrama de força, no qual faz o selo. Como esse A1 já está lá no diagrama de força, então esse fio aqui basta ligar lá no contator, não tem problema, não tem dificuldade nenhuma. Porém, essa ligação aqui, ó, ela precisa de um fio que vai sair aqui da botoeira e vai lá na entrada do contato auxiliar, normalmente aberto do contator. Mas enfim, nós já estávamos no fio, eu acho que eu não usei o 4, né? Não, usei o 4 aqui, esse fio aqui vai ser o fio 5. Ou seja, lá no duto, né? Vamos usar o fio 5 para fazer essa ligação. Bom, isso aqui é suficiente para ligar o motor. Porém, principalmente por haver esse comando remoto, né? Eu vou colocar aqui, função térmica, botoeira desliga, botoeira liga, contator, e nós precisamos pelo menos 2 lâmpadas, né? Vamos colocar 3 lâmpadas para dizer que está energizado. Energizado seria o fato da Dona Maria, lá no diagrama de... Voltando aqui, uma vez que existe um contator para energizar o diagrama de comando, né? Eu coloquei ele aqui. Mas enfim, uma vez que a Dona Maria energizou, é interessante que haja uma sinalização sobre isso. Então, bastaria colocar um fio assim. Esse fio, naturalmente, o disjuntor, perdão, já está lá na Dona Maria, é fácil ligar a lâmpada. O retorno não está aqui, né? Nós ligamos o A2, quando eu estava falando aqui, nós não utilizamos um fio para ligar o A2 do contator, porque ele já tem energia lá no diagrama de força. Porém,
Para fazer o retorno e ligar essas lâmpadas, esse fio aqui, por exemplo, nós estávamos com o fio 5, esse aqui vai gastar um fio 6. Minha caneta já está falhando, eu vou pegar outra aqui. Vou colocar de vermelho. E aí, naturalmente, existe uma lógica, né? Das lâmpadas, para que elas... Essa aqui normalmente aberta indica que o motor está on, essa aqui normalmente aberta indica que o motor está off. Essa ligação aqui já existe, porém essa aqui não tem. Isso aqui não chegou lá nos contatos auxiliares do contator. Então desse ponto aqui eu preciso levar um fio, eu estava com o fio 6, isso aqui, por exemplo, vai ser o fio 7. Naturalmente, lá no contator, isso aqui pode ser feito um jumper. Então, eu não preciso mapear um fio aqui no eletroduto para fazer esse jumper entre os contatos auxiliares do contator. Porém, para trazer aqui nas lâmpadas, nós vamos precisar de um retorno aqui para essa que está indicando on. Estava no 7, esse aqui vai ser o fio 8 e esse aqui vai ser o fio 9. Bom... Enfim, fazendo esse diagrama dessa forma, né? Voltando aqui, nós tínhamos mapeado o fio 1, aqui, o retorno fio 2, para voltar para a botoeira o fio 3, entre elas não precisa, o fio 4, eu acho que é isso, né? Eu não estou enxergando direito, tem o selo aqui vai ser o fio 5, isso aqui já está lá próximo do contator, então é só fazer um jumperzinho com o fio lá, já morreu. Fio, eu acho que eu estou com 4, não, 5. Eu acho que aqui já está, né? O fio 6, que seria o retorno, o 7, e aí o 8 e o 9. Enfim, uma vez mapeando no diagrama de comando dessa forma, na hora que for ligar, né? Isso aí é um problema que a turma já comentou, que aí no laboratório é relativamente simples, né? Nós temos o comando e a força basicamente na mesma bancada, é só usar os jumpers lá, as banana que a gente consegue ligar sem maiores problemas. Porém, um aluno comentou uma vez numa padaria que eu tromei com ele, que quando ele foi trabalhar na empresa e ele deparou com a situação no qual o comando estava separado da força, ele ficou meio perdido a princípio como fazer isso. Mas depois de pensar um pouquinho, ele viu que é relativamente simples. Enfim, em função dessa conversa, eu pensei nessa prática aqui, até nós preparamos alguma coisa no laboratório que permita fazer esse comando remoto em relação ao motor propriamente dito. Então, como tarefa de vocês, é fazer um mapeamento desse aqui para aquela partida com inversão de rotação. E tendo, ou talvez não, eu posso até deixar aqui, né? Eu acredito que no vídeo vai ficar difícil de vocês entenderem isso. Vocês sabem, estou à disposição para tirar dúvidas aí. A princípio, não agora, né? Depois nós fazemos o projeto com inversão de rotação. Nesse momento, quanto que fica? O custo, tendo em vista aquele trabalho que eu passei para vocês para dimensionamento dos custos em termos de dispositivos, somado ao custo dos dispositivos, né, equipamentos elétricos, o fio é considerado equipamento. Se eu tiver 100 metros de duto aqui, né, nós chegamos na condição de 9 vezes 100, são 900 metros de fio. E tendo em vista que a corrente é relativamente baixa, eu diria que nós podemos colocar o fio de 1,5 milímetro. Na verdade, tem um problema de queda de tensão aqui devido à distância, né? Mas eu acredito que, para título de exemplo, o fio 1,5 seja suficiente para vocês terem a noção. Então, lembrando, no diagrama de força, basicamente, vocês aí vão gastar, sei lá, pode chutar aí uns 20 metros de cabo 10 milímetros. Ele é mais grosso e tal, ele vai ser bem mais caro que esse fio 1,5. Porém, para fazer a ligação entre diagrama de comando e diagrama de força, o volume de fio 1,5 vai ser relativamente grande, né?
considerando aqui 100 metros de distância, que não é uma distância, imaginando uma bomba, né, uma motobomba aqui, isso aqui não é tão difícil de acontecer, né? E daí os custos, apesar da bitola do fio ser mais delgada, acaba que isso aqui tem um custo relativamente alto. Bom, enfim, como atividade para a semana, né? Lembrando que isso aqui seriam atividades que eu provavelmente aplicaria com vocês mais para o final do segundo bimestre, talvez no terceiro bimestre. Tendo em vista a situação, eu coloco essa atividade para vocês aí se divertirem